Ele estabeleceu-se como médico em Tubarão, Santa Catarina, em 1960. É membro da Academia Tubaronense de Letras e ex-presidente do Museu Ferroviário de Tubarão. José Varmute Teixeira, José Varmute, Dr. Varmute, é carioca, filho de Átila Teixeira, gaúcho de Bagé, e de Maria Varmute, austríaca de Viena. Recebo hoje aqui no estúdio, no cenário do Linha de Fogo, com muita honra, o médico, o historiador, o homem da literatura, Dr. José Varmute. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigado, é com grande satisfação que estou aqui em contato com os telespectadores da TV e estou à disposição para conversar sobre alguns aspectos da minha vida, que foi muito intensa, e estou já octogenário e tive pressa até para nascer. Como é que é? Porque o meu nome é José, né? E o dia de São José é 19 de março. E eu nasci em 18, quer dizer, fui apressado até para nascer. E aí já veio com José mesmo, né? Mas ali, eu tenho no começo que eu li aqui a sua biografia, que é extensa, eu resumi muito, a produção resumiu. O seu pai era de Bagé. E aí eu lhe conheço como carioca, né? O homem lá, carioca. Sim, claro. Que história é essa? A mãe austríaca, aliás, de Viena, detalhe. De Viena, né? E como é que é essa história, como é que se juntaram? O meu avô era estancieiro, era médico também, formou-se em Salvador, na Bahia, e era estancieiro lá em Bagé. E lá era chique mandar o filho estudar na Europa, chique, né? Era o status, para mostrar o status. E aí o meu avô mandou que o meu pai fosse, né, para a Alemanha estudar medicina. Ele não tinha vocação para ser médico, né? E no que resultou um fracasso dessa iniciativa, né? Ele foi, quando estava indo, né, para a Alemanha, estourou a Primeira Guerra Mundial e ele não pôde 1914. 1914. E fecharam a fronteira e ele não pôde passar, ficou na Suíça. Essa era a história que ele contava, né? E aí, então, lá ficou estudando medicina em Genebra, na Suíça, mas ficou já, num período inicial, ele ficou durante 6 anos e não se formou como médico, né? Então, o meu avô chamou ao Brasil e perguntou, qual é a sua, né? Como se diz, né? Qual é a sua? Ele disse, não, agora eu vou estudar, né? Mas, então ficou mais 4 anos lá, em Bagé, mas não se formou como médico. Mas né? Antes, ele lá, segundo consta sua biografia, ele conheceu, o seu pai conheceu a dona Átila. Dona Marlene? Dona Átila, a sua mãe. Minha mãe, Dona Maria. Dona Maria. Maria Varmute, né? Ah, sim. Daí o meu nome. Nome de guerra, né? Porque ninguém me conhece como José Teixeira, né? Ah, entendi. Então, ela estava passeando na Suíça, né? E eles se encontraram em Genebra, até uma coisa curiosa, né? A maneira de se conhecerem, ele viu ela. Minha mãe era uma mulher muito bonita, né? E aí, então, ela ia atravessando a rua um pouco distraída e ele deu Eu tenho uma foto dela aí, produção, enquanto ele vai falando aqui. Ele tinha um freiaço, deu um freiaço assim, exagerado para chamar atenção, e aí começou o relacionamento, né?
Essa foto aí, Essa foto é a minha mãe, né? de fato, muito bonita, né? Era uma mulher muito bonita, né? O menino é o meu irmão e a menina sou eu, né? A menina sou eu. Mas por que menina? Porque a minha mãe queria ter uma filha e ficou decepcionada porque eu nasci o segundo menino dela. Então, por isso me vestia de menina até eu estrilar, dizer qual é a sua, né? Ah, mas o senhor chegou... mãe, para aí, calma, esse negócio. Mas o senhor teve uma irmã. Eu tive uma irmã. Teve uma irmã. É. Teve um irmão, uma irmã, que aí ela ficou feliz, porque teve uma menina. Aí mais posteriormente, né? Mas até lá o senhor sofreu aí. Ela querendo, não, eu queria uma menina, tal. Não, mas foi só na primeira infância. Foi na primeira infância, depois o senhor entendeu, para aí, mãe. Né, para aí. Agora, eu acho interessante, o senhor já visitou a família da sua mãe na Áustria, em Viena? Já visitei a minha tia. Eu nunca, o meu avô, de parte de mãe, faleceu antes de eu conhecê-lo, né? E a esposa dele também, a minha avó, né? E aí, mas eu conheci a minha tia, né? Tia Beth, que tem uma história que eu acho que vale a pena eu falar aqui, né? Por favor. Ele e o meu avô sofreram, né? Sofreram com a invasão, inicialmente. Invasão, ele não chamava de invasão, o Hitler chamava de anexação, né? Então ele anexou a Áustria, mas onde ele tinha muitos adeptos, até porque ele era austríaco e lá na Áustria havia o partido nazista também, né? Então eles sofreram com a invasão deles, né? Racionamento, aquelas coisas todas, e depois com a retomada pelos russos, né? A minha tia quando os alemães chegaram, eles fizeram entrevista com ela, né? O que você faz? Eu sou estudante, né? Eu sou estudante. Tá. Que prendas domésticas você tem? Você sabe costurar? Não. Você sabe cozinhar? Não, não sei. Sabe arrumar uma casa? Não sei. Mas lá no meio da entrevista perguntaram, você sabe mais de uma língua além do alemão? E ela disse, sei. Eu sei inglês, sei o francês e também o grego, porque ela tinha passado um ano na Grécia, né? Então, o entrevistador disse, eu vou lhe dar duas opções. Ou você trabalha para nós aqui, numa fábrica de bombas que nós vamos, e de material bélico que nós vamos colocar aqui em Viena, ou você vai trabalhar com a nossa comunicação. Aí ela disse, eu prefiro a comunicação. Aí ele disse, mas não vai ser aqui, vai ser na França, né? Em Nimes, né? Onde tinha uma base aérea, né? Que eles já tinham conquistado a França. E ela ficou lá, então, trabalhando em Nimes, né? Quando terminou a guerra, ela foi presa pelos americanos e passou um mês dando explicações do porquê que ela, como uma austríaca, estava trabalhando para os alemães. Tem uma foto... Oi, produção. Tem uma foto, tem outra foto logo em seguida, a segunda foto. Produção, eu quero ver se coloca essa segunda foto. Essa aí essa é a última. Não, essa é a última, né? Ele numerou todas as fotos para nós, mas onde é que é aqui? Aí é o seguinte, né? Uma das atividades que eu tive em Tubarão foi durante vários anos eu ter sido o médico do lar da menina, né? Então essa foto
das irmãs do Lar da Menina e algumas meninas que estavam internadas lá, digamos assim, né? Uma delas, hoje adulta, casada e com filhos, me atende na Unicred. Né? Agora, aqui, ó, o Fê é o seu irmão, é Atahualpa? P. O P. É Atahualpa. Atahualpa, certo? Ele é suíço. Ele nasceu na Suíça. Ele nasceu na Suíça. E veio com 2 meses para o Brasil. Para cá. O senhor, ele é mais velho que o senhor 2 anos. 2 anos, sim. O senhor tem contato com ele? Tenho. Conversa com ele ainda? Converso. Ele tem 90 anos, posso falar? 90 anos, pode. Então o senhor tem 88. Bem isso. É a linha de fogo, eu sou obrigado a falar. Claro. O senhor ainda se importa de eu falar a sua idade? Não, tudo bem. Madeira, parece 60. Parece 60. Tá bom. Olha, a turma aqui na produção ficaram admirados quando eu falei a sua idade. A gente vai para o intervalo comercial e vamos apertar mais aqui, porque aqui é a linha de fogo com o Dr. Varmuth Teixeira. Okay. O homem já está na história. Estamos apenas revivendo os bons momentos da sua vida. Perfeito. Já em seguidinho. Tá bom. Eu soube na nossa pesquisa que o senhor carioca da Gema, digamos assim, botafoguense, é o seu time, mas que o senhor é uma fruta que eu não dou muito valor, porque quando eu comi aquela coisa melada assim, eu falei assim, meu Deus, é um pouco azedinha. É verdade que o senhor, a sua fruta preferida é a jaca? É uma das preferidas. Mas é a mais? Que história é essa que o senhor rolava a jaca de 15 quilos aí? Não, é o seguinte, né? Eu morava perto do Trilho, no subúrbio do Rio de Janeiro, chamado Senador Vasconcelos, da Central do Brasil, né? E lá tinha um monte, né? E lá em cima um sítio que o dono só ia nos fins de semana, tinha 2 jaqueiras e ele não ligava. Então eu adorava a jaca, né? E ia lá em cima com uma faquinha, fazia um ninho de palha, e ele subia na jaqueira, cortava a jaca, ela caía no ninho, né? E depois então eu empurrava morro abaixo e ia correndo atrás até em casa. O senhor não pedia essa jaca, então? Não, eu furtava. Furtava. O senhor furtava essa jaca. Agora, o que me surpreende também é que no Rio o senhor tornou-se, e tem orgulho disso, tornou-se pentacampeão carioca de halterofilismo na categoria peso galo pelo Botafogo de Futebol e Resgate. Olha lá. Ô, doutor Varmuth, meu Deus do céu, o senhor foi pentacampeão? Pentacampeão. Tenho uma carta do Botafogo, né, timbrada, me agradecendo por ter sido pentacampeão carioca. Você se orgulha, claro, evidentemente. Então ali estou eu, né, com a estrela solitária no peito, né, e fazendo um dos movimentos, eram 3 movimentos, do halterofilismo, né? O halterofilismo, ele precisa de altura ou não precisa, assim, de força física? Precisa de força. Precisa de força, não é altura? Não, altura não, é o peso, né? Peso, eu era peso galo, até 60 quilos, né? E tinha o médio, peso leve, peso meio pesado, peso pesado e pesadíssimo. Né? Nossa! Agora, até hoje o senhor frequenta uma academia, né? Não, a academia que eu frequento hoje, né, é na Provida, né? Na Provida é uma academia especial de musculação, né? Muito bem aparelhada, que é para idosos, né? É para idosos e com problemas ortopédicos, né? Então, ela dirigida, quem dá as aulas é uma professora
de educação física, né, que tem formação específica para fazer esse tipo de treinamento. Né? Motociclismo. Eu estou fazendo primeiro um preâmbulo, uma reconstituição dessa história toda. Olha que a gente já foi de Bagé, fomos para a Europa, falamos um pouco da guerra, voltamos para o Brasil, contamos uma história da Jaca e agora voltamos, falamos seu pentacampeão, do seu Botafogo, que subiu agora para a Série A, né? Foi, subiu, né? Campeão da Série B. Campeão da Série B, é outro orgulho? É outro. É outro orgulho. Mas, motociclismo. Produção, tem uma foto aí de uma moto alemã, se eu não me engano. Prepara aquela foto. Que história é essa de passar com a moto embaixo de um caminhão? Isso ali... Pode contar essa história para mim? Primeiro, vou lhe dizer o porquê da moto. Por que da moto? Porque eu, quando passei no vestibular, né, de medicina, eu trabalhava no banco. Eu fui bancário durante 10 anos, né? 10 anos. Então, eu precisava conciliar o horário das aulas com o horário do banco, né? E no trânsito do Rio, eu precisei ter essa motocicleta para, enfim, atender as duas atividades, a faculdade e o emprego, né? Agora, essa coisa de passar por baixo de um caminhão foi realmente muito estressante, digamos assim, né? Muito. Tom Cruise ligou para o senhor, Tom Cruise, né? Isso é impossível. É o seguinte, eu ia, quando me formei, só tinha um emprego numa clínica em Realengo, né? E eu ia de Botafogo até Realengo de moto. E nesse dia estava aquela chuva, né? Metade do céu claro, na metade chuvoso e chuvas, né? Regionalizadas, digamos assim, né? E quando eu cheguei na esquina da Avenida Rio Branco com a Presidente Vargas, tinha muito óleo na Presidente Vargas, que seria a via normal. Eu fui até ao fim da Avenida Rio Branco, no Cais do Porto, e fui, então, para lá, para Realengo, por ali, para aquele outro caminho alternativo. Só que lá pelas tantas, um caminhão dando ré para estacionar de ré num dos armazéns do porto, né, me cortou a frente. Né? Ele não me viu, o motorista não me viu. Não se usava capacete na época, então eu tentei frear a motocicleta e ela rabeou. Rabeou é um termo nosso, que se você vai de lado. Vai de lado, continua no freio, você vai para o chão, né? Eu não tinha buzina, o dinheiro era pouco, né, para arrumar as coisas. E aí era uma motocicleta grande, de 650 cilindradas, BSA inglesa, né? E aí então, quando eu vi que ia bater de cara na carroceria e não estaria mais aqui hoje, né, eu então freiei o freio da frente e de trás, dei um tombo na moto e passamos ambos por baixo do caminhão, entre as rodas da frente e as rodas de trás. Eu, ridiculamente deitado, eu estava com uma capinha de plástico dessas descartáveis, vamos dizer assim, e a capinha esticou e lá fui eu de barriga para cima, passei por baixo do caminhão e fui 15 metros adiante, a moto também. Agora, não me machuquei. Não se machucou. Agora, formou-se em medicina em 59, 1960, né? Digamos assim, como é que o senhor veio parar em Tubarão? Como é que toda essa história, Rio de Janeiro, enfim, sempre Rio de Janeiro, até hoje Rio de Janeiro, belo Rio de Janeiro.
como é que o Dr. Varmuth veio parar em Tubarão? E veja bem, eu tinha um colega de equipe no Botafogo que formou-se médico um ano antes de mim, tá? E ele era muito bem, os pais dele e a família muito bem relacionada, né? Pedro Augusto Mena Barreto era o nome dele. Tem uma rua em Botafogo, Rua Mena Barreto. Tá? E então ele conseguiu um emprego na CSN, né? E foi locado aqui em Siderópolis, né? E eu escrevia cartas, na época não tinha computador, eu escrevia cartas pretendendo que ele me conseguisse um emprego também na... era uma potência, CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional. Era o melhor emprego para médico no Rio de Janeiro, né? E aí um dia eu escrevi a carta perguntando se havia possibilidade. Um dia ele disse assim, para com isso, tá? Para com isso. Aqui perto tem uma cidade muito boa, né? Que tem uma equipe médica e de cirurgiões muito boa também, a equipe, e o hospital que é administrado por irmãs, da propriedade de Irmãs de Caridade, e eles não têm anestesista e querem um anestesista. E foi assim que eu vim para cá, né? Vim para cá, conheci, voltei para o Rio de Janeiro para completar bem a minha formação como anestesista, que na época não havia residência médica, né? Mas o Mena Barreto sabia que eu fazia anestesia. Então eu fui o pioneiro aqui em Tubarão, né? Mas tem uma coisa muito importante que aconteceu em 1960 aqui em Tubarão. O senhor já no hospital olhava para o Colégio São José, certo? E via uma moça muito bonita fazendo lá a educação física, coisa parecida. E o senhor não tirou o olho daquela moça. Aí, certo dia, num aniversário de 15 anos, o senhor foi, acho que no Clube 7, se eu não me engano. Não, foi na residência. Da residência Zumblick, e essa moça estava lá. E o senhor estava com um amigo, seu amigo que era o Pedro Luiz, doutor Pedro Luiz. Pedro Luiz de Oliveira. Aqui. E aí, me conta essa historinha, como é que o senhor conheceu essa sua esposa? A dona Marlene Zanella Benedetti. A filha do Zumblick, né, deu uma de alcoviteira, como se diz, né? Me convidou, e ao Pedro Luiz, né? E convidou a Maria Marlene, a minha mulher, e a atual esposa do Pedro Luiz, a Mena, convidou para o aniversário dela, na casa dela, né? Então lá fomos nós dois, né? Com a intenção de namorar, né? E aí, então, nós dois sentados de um lado da sala, elas duas do outro lado, né? E aí o Pedro Luiz disse assim, olha, eu disse, como é que eu vou fazer para me aproximar, né? Aí diz o Pedro Luiz assim, você vai e pede para ela dançar contigo, né? Vai lá, né? Disse, mas Pedro, eu sou um péssimo dançarino, eu não sei dançar. Não, mas é assim que tens que fazer. Aí então eu fui lá, tirei-a, né, para dançar, né? Depois de pisar umas 10 vezes no pé dela, eu agradeci, voltei e perguntei para o Pedro, Pedro, que tal? Como é que eu fui dançando? Ele me respondeu, ô Varmuth, eu nunca vi ninguém dançar tão mal, mas valeu, tá? Valeu. Porque sendo carioca, podia lançar a moda aqui. Bem isso. Foi isso? Foi isso, ele disse. Então não se estressa, daqui a pouco todo mundo vai estar dançando como você. Conclusão, história, o grande finale é que o senhor, um ano depois, estava casado. Casado com ela. E teve 2 filhos. 2 filhos. Um filho e uma filha, tá?
Nós vamos contar essa história, começou a esquentar, muito legal. Após o retorno aqui do intervalo, eu vou falar com o senhor sobre esse grande momento agora, tá certo? Perfeito. Aguarda um minutinho que a gente já volta, que a história já tá começando a ficar muito emocionante. Irmã Enedina manda ali ao senhor um grande abraço nesse exato momento. O que ela está ouvindo, está vendo então. Um grande abraço. Voltamos em seguidinha com a história fantástica. Vamos conhecer mais sobre Dr. Varmuth Teixeira, o nosso Dr. Varmuth. Tem um momento na sua vida, na sua história, uma história bonita, uma história recheada de aventuras ao mesmo tempo, de romantismo, enfim. E que teve, quando o senhor se formou médico, em 1960, 59, 60, teve uma pessoa ilustre, presidente do Brasil, se eu não me engano, foi patrono da turma do senhor de medicina. Coloca essa foto aqui. Vamos ver essa foto. Olha ali, ó. Juscelino Kubitschek. Tá ali o senhor ali, ó. Tô ali, né? Como é que foi esse momento aí? Todo mundo riu, porque ele nos recebeu no Palácio Catete, né? E aí, então, tinha o fotógrafo oficial, né? E eu estava perto do fotógrafo, né? Ele começou a falar sobre Brasília, sobre o governo dele. E aí eu perguntei para o fotógrafo, será que o presidente me deixa tirar uma foto com ele? Vai firme, né? Porque depois ele me vendeu a foto, né? Aí eu fui e disse, presidente, o senhor permite que eu tire uma foto com o senhor? Ele disse, venha, meu colega, por favor, né? Porque ele era urologista, né? E com formação lá na França, né? E aí, então, venha. E ele me abraçou, por isso que na foto está todo mundo rindo, porque eu tive a coragem de... Política, né? Falamos, política e políticos. Mas, doutor Varmuth, quero voltar à história lá, né, da dona Maria Maranzanella. O senhor casou depois de um ano e tal, e tiveram 2 filhos, certo? Enfim, uma filha sua, como é o nome dela? Graziella. Faz tempo que o senhor não a vê? Faz algum tempo dessa vez. Pandemia, sim. Eu já fui. Ela mora em Salvador, né? O esposo dele, o segundo esposo, é urologista famoso lá em Belo Horizonte. Ela é enfermeira e agora ela passou para uma área de natureza lá, que tem um curso superior que se faz da natureza, e essa é a ocupação dela agora, né? Quer ver só, eu pedi, como o senhor falou em natureza, eu pedi a ela para contar uma história da infância dela com o senhor. Como é que era essa convivência? Médico ocupado, um dos únicos médicos, poucos médicos em Tubarão, e eu perguntei a ela assim, lembra de uma história? E ela assim, eu vou te contar. Troca aí, produção, vamos ver. Solta aí, produção, vamos ver se vai dar certo. Problemas técnicos, mas vai dar certo agora. Oi, pai. Tudo bom? Estou aqui aguardando vocês. Em breve estaremos juntos. O que eu devo dizer desse meu pai, que eu tanto amo, né? Me pediram para eu recordar algo da minha infância sobre ti. Mas são tantas as histórias, né? São tantas as coisas que aconteceram, que a gente vivenciou juntos. São tantas as recordações, e as recordações tão boas. Mas vem algo que me passou rapidamente aqui na mente, que foi quando tu trouxeste para casa uma cobra. E
como aconteceu isso, meu pai sempre levava a gente para passear pela natureza. E na época do verão, na praia de Jaguaruna, a gente costumava ir na Lagoa da Figueirinha. E chegou lá, ele encontrou uma cobra que não era venenosa, mas uma cobra que estava muito, muito doente. E ele pegou a cobra e trouxe para casa para cuidar da cobra. Então ele veio, né? Trouxe essa cobra para cuidar, para ver se ela se fortalecia. E a cobra ficou hospitalizada lá no nosso tanque de roupa, de lavar roupa. E ficou ali por uns dias. Ela era muito bonitinha, ela tinha a barriga amarelinha. E eu me lembro disso até hoje, não esqueço nunca, de quanta delicadeza, né, dele com a natureza, com as coisas da natureza, de Deus, todo esse cuidado. E foi muito bonito. Beijo, pai. Em breve estaremos juntos. Estou aqui aguardando vocês. Você foi longe, hein? Você acha que eu fui longe? Não, esse programa é linha de fogo, eu sempre digo isso. Não, tudo bem, foi emocionante. O senhor se emocionou vendo a sua filha? Foi uma surpresa enorme, né? Ver aqui em Tubarão, praticamente conversar com a minha filha. Olha, mas tem mais coisa interessante. Ela, quando falou isso, ela disse, Dura, eu estou tão emocionada, falar do meu pai, né, ou falar da minha mãe, do meu pai, é tanta emoção que eu vou contar uma história, já que trata com natureza. Ele trata tanto das pessoas, na vida dele toda ele cuidou das pessoas, né, ele cuida das pessoas. E não é diferente com os animais, não é diferente com a natureza. Por isso que eu quero contar essa história. Eu falei assim, perfeito, fez uma bela análise, uma bela interpretação. Mas também, na sua vida, teve um momento de muita tristeza. O outro filho. Foi. Vamos falar sobre isso um pouquinho? O senhor quer falar sobre isso? Posso, sim. Vamos ver. O meu filho primeiro tentou ser piloto, né? Piloto de avião comercial de passageiros, né? Eu pessoalmente financiei as horas de voo para aprender e ele qualificou-se como piloto de avião grande, bimotor, jato, né? Mas ele não conseguiu entrar, ele fez a escola da Varig em Porto Alegre, mas ele não conseguiu entrar na Varig porque lá havia, o sistema era o seguinte, pai aviador, quando ficava mais idoso, já tinha o filho piloto e então propunha à Varig, olha, eu quero me aposentar, mas eu quero botar o meu filho aqui. A Varig aceitava porque ia trocar um salário já alto por um salário inicial, né? Mas então ele fez advocacia aqui na Unisul, né? Ele formou-se advogado, né? E que tentou ser juiz de direito. E o curso, né, para isso, magistratura, é isso? Magistratura. Ele era em Araranguá à noite. E numa dessas idas a Araranguá, ele corria bastante com o carro, perdeu-se na estrada, bateu numa árvore e morreu na hora lá, né? Infelizmente, a repercussão foi muito forte, foi a grande. óbito, foi. Nessa hora, o médico, quando recebeu a notícia, o médico se achou impotente, o médico tornou-se o homem, tornou-se o pai, fraterno, amoroso, e nada pôde fazer? Foi um choque tremendo, né? Foi enfim,
porque imagina, de repente, numa noite, eu estou em casa, veio um carro da polícia com 2 policiais me dizendo, olha, eu acho que o seu filho, eu acho que bateu com o carro lá perto de Araranguá e faleceu. Tá? Como a sua vida, a sua meta principal é salvar vidas, sim. Hoje ainda o senhor se toca, doutor Vamuth? De vez em quando o senhor pega lembrando isso? Ou o senhor já superou? É difícil superar? É difícil. É difícil. Né? A gente, na minha especialidade, ao longo de 53 anos, quando eu fiz 63 mil anestesias, né? Deixa eu lhe ajudar para o senhor respirar um pouquinho. Dizer o seguinte, como anestesista, durante 53 anos, ministrou 63.126 anestesias, sendo 8.500 para cesarianas. No nosocômio, criou o banco de sangue e a primeira UTI. Esta última não prosperou, porque os colegas de então não queriam ter pacientes cuidados por outros médicos. Mentalidade da ocasião. Mas o senhor fez 53 mil. 63 mil anestesias. Foi. Em 53 anos. E o senhor fundou uma empresa que até hoje ela atua aqui em Tubarão. Sim, a Narcoclínica. Foi o senhor que criou? Foi porque eu fui o pioneiro, né? Eu fui até lá na Narco e teve agora, tem aí, produção, tem aí um vídeo agora, vamos lá passar esse vídeo que é 2 minutos esse vídeo, produção, ou deixamos para depois? Podemos falar agora, tá certo? Manda agora. Saudações, Dura. Cara, muito obrigado por esse convite que tu me fez para falar desse gigante, esse cara aí que tá contigo, que é o Dr. José Vamuth, que eu e todos os colegas da área médica e os profissionais da área da saúde admiram, né? Eu sei que muitos sabem, mas o Dr. José é um homem multitarefas, com várias profissões. Ele agora aposentado da anestesiologia, mas ele é escritor, tem o seu papel importante na ferrovia, auditor de plano de saúde, colunista, ou seja, uma pessoa extremamente ativa e admirada pelos seus colegas, né? A convivência, né, desde que eu cheguei aqui, o Dr. José naquela época trabalhou por um bom tempo, desses meus 17 anos, uma convivência extremamente agradável. Todo mundo adora o Dr. José. Eu adorava ouvir ele falar lá no corredor o ok, que era o jeitinho que ele já anunciava que tinha conseguido, feito uma anestesia, ou quando alguém chamava por ele. Dr. José também, talvez poucos saibam, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, né? Então ele também teve um papel muito importante a nível nacional nessa especialidade médica, inclusive organizando aqui no Sul um evento nacional. Perguntei para ele que ele vai te contar melhor. Escritor, né, como falei, tem um livro muito interessante dele, que são as Memórias, né, que foi agraciado, foi presenteado com esse livro, e que ele conta casos dentro do hospital, da vida médica, um livro excelente. Mas tem uma, Dura, que tu tens que pedir para ele te contar. Não sei se tu sabe, o filme Missão Impossível foi baseado nesse fato da vida do Dr. José. Tom Cruise, né, ligou para ele para inspirar ali no momento da atuação do filme. Mas brincadeira à parte, pergunta para ele a história, porque o Dr. José também, além de esportista, também foi motociclista. Ele tinha uma BSA, que é uma moto inglesa, e ele num momento teve de passar por baixo de um caminhão.
Pergunta essa história para ele, eu não vou contar toda, ele vai contar muito melhor do que eu. E esse ano nós fizemos uma homenagem muito bonita para ele, né? Um reconhecimento da classe médica, porque aqui nós temos centro de ensino e treinamento em anestesiologia. Médicos formados passam na prova e aprendem essa especialidade e saem com um diploma daqui. Esse nosso centro de ensino e treinamento, ele já tem mais de 10 anos, é reconhecido no Brasil, muito bem conceituado. E ele já teve, né, o nome aqui do hospital, Nossa Senhora da Conceição, teve o nome do Hospital Socimed da época, e agora a gente firmou o nome dele como, fazendo uma homenagem para o Dr. José, que é Centro de Ensino e Treinamento Dr. José Warmuth Teixeira. Eu fiquei muito feliz, todos os médicos ficaram muito felizes com essa homenagem, a direção dos hospitais também ficaram muito, muito felizes, porque, como falei, esse homem aí é um gigante. Um grande abraço, um abraço em vocês. Emocionante, Legal, Dr. Warmuth, muito ouvir isso da classe médica, da sua Sim, classe. Claro. Né? Importante isso. Lógico. A gente vai para o intervalo comercial, para o último bloco, porque eu vou falar de literatura e vou falar também do Museu Ferroviário, que é um grande negócio do Dr. Warmuth, certo? E depois de ter mais uma surpresa no final ainda, tá certo? Em seguidinha a gente já volta para esse papo delicioso que a gente está tendo hoje, uma conversa, né, com esse ícone, né, da história da medicina aqui em Tubarão. Voltamos em seguidinha. Nós tivemos essa homenagem dos médicos no bloco anterior. Finalizamos com essa homenagem do Dr. Jean, anestesista também, enfim, na empresa Narco, na qual o senhor realmente fundou, né? E durante sua atividade, Dr. Warmuth, o senhor foi presidente da Regional de Tubarão, da Associação Catarinense de Medicina, diretor da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e foi ser presidente em 1975. Eu tenho umas fotos aqui dos seus amigos do passado. Vamos ver essas fotos aqui olha aqui, ó. O presidente da academia, né, da Academia Catarinense de Medicina. O senhor recorda bem disso? Não, veja bem, eu não fui o presidente. Não, presidente não, membro. Membro da academia. Eles lá em Florianópolis conheceram a minha atividade aqui, vamos dizer assim, e a importância que eu tive aqui para a comunidade, e então me convidaram para ser um dos 50 membros da Academia Catarinense de Medicina. Mas se fosse em 1960, talvez o senhor não fosse um membro, porque quando o senhor chegou, houve desconfiança da sua especialidade. Por quê? Porque quem administrava, né, as anestesias era uma irmã de caridade. Então o povo achou que, como era uma irmã que fazia, agora é um médico, eles pensavam que eu não tinha a mesma formação dos demais médicos, que fosse, né? Aí ficaram desconfiados que eu fosse um leigo em medicina até, né? Aí deu o que deu, né? Aí deu quase 63 mil anestesias. Mas como é que foi o médico, foi apresentado para a literatura? Ou a literatura chegou até o senhor? De que forma isso aconteceu? De que forma essa magia se deu? Eu já tinha 60 anos, né? Sexagenário, né? Quando escrevi o meu primeiro livro, né? Na juventude, eu tive alguns arroubos, vamos dizer assim, como literato, né? Eu ganhei um prêmio, né? Quando eu estava no ginásio ainda, no começo do ginásio, e aí eu fui premiado com o hasteamento da bandeira nacional nos sábados. Tinha aula nos sábados. Sim. Lá, né, em Campo Grande, que era onde eu estudava. E isso porque eu escrevi
um texto que foi muito apreciado, né? Depois no ginásio, né? Eu na aula de inglês, né? Eu fiz um texto, né? Que era com uma ilustração, né? A ilustração era num helicóptero, 2 homens, né, olhando de binóculo, uma moça muito bonita, nua, né, no terraço pegando o sol. Né, tá? Então a professora, né, me deu a nota máxima, me deu 10 e fez um comentário no meu texto, né? O seu inglês e a sua literatura vão de mãos dadas. Nossa, que legal. Aí deu isso aqui. Tem uma foto aí da Academia Tubaronense de Letras. O que representa hoje ser acadêmico hoje ali da Academia Tubaronense de Letras, da Catu? O que representa essa foto? É uma honra para mim, né, ser membro dessa academia que é formada por escritores notáveis também, né? E aí então eu sou membro, né, fundador. Tem aí fundação, produção, nós temos aí as fotos da academia. Olha lá, essa aqui, ó. Tá certo lá, ó. São membros ali, o senhor Pedro tá ali, Geraldo Brasil, mas olha só. Agora na pandemia não estão se reunindo mais, né? Agora tem uma parada. Não, já voltamos nos reunir, né? Há dias atrás, uma semana e pouco, uns 10 dias, nós tivemos um coquetel, né? De retorno. De retorno. Quantos livros o senhor escreveu? Eu já tenho crônicas, poesias e tal. Eu já tenho 12 livros 12 publicados, livros? Né? Não, 10 publicados e 2 na gaveta esperando condições para fazer o lançamento, né? Porque por causa da pandemia eu parei, né? Mas eu tenho livros de crônicas, eu tenho livro de biográfico, eu tenho livro, um dos meus livros é de fotografia, né, é temático de fotografia, né, e também tenho outros livros que foram em francês e português, lançados na Europa na Suíça e em Portugal. Nossa! Eu vou falar, só colocar as fotos. Eu quero colocar as fotos, produção, do Museu Ferroviário, que é uma grande luta, certo, do Dr. Warmuth. Olha lá, o que representa o museu para o senhor? Eu fui o criador do Museu Ferroviário, né? Porque quando eu estava trabalhando como médico do trabalho na Teresa Cristina, né? E lá fiquei durante 15 anos, a ferrovia, né, trocou o que a gente chama de tração. Tração dos trens são as locomotivas que tracionam os vagões, né? E aí passaram a usar locomotivas a diesel, né? Locomotivas a diesel. E aí então eu pedi se eu podia colocar as locomotivas a vapor aposentadas no museu. Legal. Quer ver, doutor Warmuth, nosso tempo está estourando, mas será que dá para passar aquele vídeo ainda, produção? Produção, para encerrar com aquele vídeo, o último vídeo aqui. É 1 minuto. Não dá, produção? Então eu vou passar esse vídeo para ele. Vou mandar de presente para ele um vídeo da sua neta, certo? Ela fez um vídeo
né? Foi muito legal que eu queria encerrar o programa com aquela fala maravilhosa. Mas eu gostei muito de bater um papo com o senhor. Aprendi a conhecê-lo mais ainda do que a gente já conhecia. Muito obrigado por estar aqui comigo, dando mais conhecimentos a mim, de poder conhecê-lo. Muito obrigado, doutor Vamoti. Muito obrigado também, tá, pelo convite. Assim a gente encerra e na próxima semana estaremos aqui com Linha de Fogo. Linha de Fogo. Apoio. Lojas Adelino. Apaixonada pelo cliente.